Gente, vida de mãe, quem tá no YouTube vai ver um pedacinho da Marina aqui. Ela queria ficar pertinho da mamãe, né, filha? Então tá bom. Mas tem que ficar quietinho pra mamãe gravar, tá bom? Uhum. Vamos ver quanto tempo vai durar, né, Bruno? Seguinte. A temática de hoje, né, o tema de hoje, audição seletiva. E que bom que a Marina tá do meu lado, porque tem muito a ver com a minha maternidade. A gente vai entender que muitas vezes a gente busca a orientação de Deus, né? E não só de Deus aqui, falando no geral, tá? Até mesmo de outras pessoas, o conselho das outras pessoas. A gente limita até onde a gente ouve e até onde a gente não ouve as outras pessoas. Você vai entender, vamos lá. Falando primeiro de Deus, depois eu vou falar do meu marido, tá? Que as mulheres vão se identificar bem. Na minha caminhada, eu tenho cada vez mais buscado a Deus, buscado ser guiado pelo Espírito Santo, buscado a sabedoria nele. Porque eu já falei 1 milhão de vezes em vários podcasts, você é falha, você é falha, você é falha, eu sou falha, somos falhas. Então, a gente vai errar. Mas o Espírito Santo é perfeito, ele habita na gente. Quando a gente abre esse lugar, né? Inclusive, mais uma lembrança aqui para você, 26, 27, 28 de maio, eu vou fazer o ICD, um evento gratuito no meu Instagram, para te ensinar a ter essa intimidade com esse Deus de pessoalidade, de realmente ouvir a voz de Deus e o direcionamento dele de uma forma simples e prática na rotina do seu dia a dia. Não deixe de se inscrever, o link está logo aqui abaixo do grupo. Vão ser lives no meu Instagram, porém não ficarão gravados no meu Instagram, só quem estiver no grupo vai ter acesso. E dentro desse grupo também, eu vou abrir a oportunidade para você se tornar minha mentorada durante 1 ano na Jornada da Lapidação, que é o meu treinamento, meu espaço, minha comunidade para mulheres que querem realmente serem lideradas pelo Espírito Santo, restaurarem todas as áreas da vida pela sua mudança e transformação de mentalidade, de emoções e de espírito, tá? É nosso ambiente realmente para isso, é a nossa comunidade. Então, dia 27 de maio, eu vou abrir as vagas, já se programe também financeiramente para isso, tá bom? Então, voltando aqui, eu tenho buscado cada vez mais viver essa liderança do Espírito Santo, só que ele deixou muito claro algo para mim. Filha, você tem audição seletiva. Eu determino até onde eu vou ouvir o Espírito Santo, assim como muitas vezes eu fiz com meu marido também, desonrando ele, inclusive. E outras áreas que não quero, não queria ouvir. E justamente eram as áreas mais debilitadas, que é o meu muro baixo. A gente sempre tem áreas na nossa vida que são o nosso muro baixo. E justamente são essas áreas mais frágeis que a gente não quer ouvir a opinião das outras pessoas, a gente não evolui e não amadurece, né? Nessas áreas, justamente porque a gente bloqueia a nossa audição. Uma dessas áreas para mim é a maternidade. Então eu percebi que é um grande desafio para mim educar. Muitas vezes eu perco a paciência. Muitas vezes eu acabo gritando, ganhando no grito. Simplesmente faz porque eu sou sua mãe, sabe? E eu falei assim, cara, eu não quero mais ser essa pessoa que fica histérica. Cara, nós fomos criadas, né? E como eu já falei, gente, eu tô falando estranho, porque eu tô com uma afta debaixo da língua, mas vai dar tudo certo no final. Então, nós fomos criadas para sermos as pacificadoras do nosso lar e não as causadoras de conflito, como a gente tá sendo. Porque a gente tá tão estressada, tão sobrecarregada, né? E assumindo papéis que não são nossos, desposicionadas muitas vezes. E graças a Deus eu tô saindo desse lugar, porque eu era cega, não enxergava que eu tava nesse lugar. Que, cara, a gente acaba ativando a nossa pior versão dentro da nossa casa. E ao invés de pacificar, nós somos as causadoras de conflito dentro da nossa casa. Tudo errado. Então, eu tenho buscado essa sabedoria como esposa, como profissional, como filha de Deus. E eu acreditava também como mãe. Até eu tomar um pequeno puxão de orelha do Espírito Santo. Um dia que eu briguei muito sério com a Marina, muito sério. E eu bati assim na perna dela. Eu olhei para aquilo e comecei a chorar. Eu sei que você passa por isso também. Eu falei, eu não quero ser essa mãe. Eu não quero ser essa mãe. E eu comecei a chorar, pedindo ajuda do Espírito Santo. E ele falou, seu coração tá fechado, filha. Para você ser transformada na sua maternidade, você não me ouve. Parece que você quer um conselho, mas no fundo você não quer. Porque você não me ouve. E aquilo foi duro, porque eu falei assim, como assim não te ouço? Audição seletiva. No profissional, hoje eu ouço que é uma beleza.
Às vezes eu deslizo, mas é sem perceber. Quando ele fala, pronto, eu já cato, faço. No meu casamento, mesma coisa. No meu financeiro, a mesma coisa. Mas na maternidade, é algo que eu me fechava e eu não ouvia. Eu tinha audição seletiva. E eu confesso que é um processo que eu ainda estou vivendo, tá? De realmente pedir orientação do Espírito Santo e acatar. A orientação do Espírito Santo é assim, ó. Marina tá fazendo uma mega birra no carro. Mega birra no carro. E vem o orgulho dentro de mim, né? E os pensamentos também que o inimigo lança na nossa mente para ativar a nossa pior versão com os nossos filhos ali. Você vai deixar ela falar assim com você? Você não vai se posicionar? Você é mãe dela. Olha o que ela tá fazendo. Aí começam os pensamentos, né? Aí você... Bah! Espírito Santo pra mim. Não fala nada. Eu assim, não, pera lá. Não. Aí eu lembro. Audição seletiva. É pra eu obedecer. Respira, Helena. Não fala nada. Marina tocando terror dentro do carro. Batendo perna, esperneando. Não fala nada. A Liz, minha outra filha, né? De 1 ano e meio. Olhando pra Marina. Mamã. Apontando a Marina assim com o olho arregalado. Tipo, mamãe, você não vai fazer nada? E eu... Mamã. Ela falou assim pra você, filha? Mamã. Tocando terror. E aí eu, calada. De repente, ela calma. E fala, mamãe. Lembra, filha, que você falou? O Samuel não quis brincar comigo, ele só queria brincar com o Pedro. Ele não é mais meu amigo. Ela não sabe lidar com as emoções dela. Ela não sabe. E isso é grande pra ela. Porque eu poderia falar assim, meu Deus, ela tá assim só por causa disso. Mas no universo dela, isso é grande. Concorda comigo? E ali, naquela situação toda, eu fiz assim, caraca, velho. Se não fosse o Espírito Santo, eu ia dar um berro pra ela agora. E eu comecei a explicar pra ela, depois que ela acalmou, que é outra coisa que ele tem me ensinado. Ontem aconteceu de novo, e não pense que eu não erro, gente. Só que agora eu tô aqui, ó. Espírito Santo, me ajuda. Me fala e eu vou catar. Nem sempre eu acerto. Eu tô no meu processo também, sendo bem vulnerável. E aí, aconteceu de novo dessa situação toda, né, com a Marina. E a outra coisa que eu aprendi ontem com o Espírito Santo, por isso que eu falo que o Espírito Santo é a sua escola. Aprendi ontem, eu sei que, cara, é muito legal, tem muitos cursos, né, sobre educação positiva. Cara, mas a sabedoria dos céus está dentro de você e você desperdiça. Aí a gente volta àquele episódio que eu falei, foi por você, né? E a gente desperdiça o Espírito Santo dentro da gente. Aquele que vai nos ensinar todas as coisas, são todas. Não é só sobre a religião. A gente acha que o Espírito Santo está dentro da gente só para ensinar sobre Deus. Não, filho, ele está dentro de você para ensinar sobre tudo. Por isso que eu quero te ensinar essa intimidade com Deus, né? Como eu te falei, no dia 26, 27 e 28 de maio. Então, aí, ali naquela situação toda, eu já estava querendo disciplinar a minha filha e educar ela, falar, você não pode falar assim com a sua mãe, isso é desrespeito. Não que eu não tenha que me posicionar, a criança precisa de limite, inclusive limite é uma representação de amor para a criança, dado da maneira certa e na hora certa. E aí o Espírito Santo dentro de mim, agora não é hora de disciplinar, fica calada. E eu assim, porque o orgulho vem, somos falhas, caídas, né? Então, e ali eu fiquei quieta. Daqui a pouco ela acalmou. Eu acalmei também, porque senão eu ia despejar minha raiva nela, que a gente sente mesmo. E ali, acalmou, eu falei, filha, você acha que tá certo falar assim com a mamãe? Não, mamãe. Meu amor, eu não quero e eu não aceito que você fale assim comigo mais. Você entendeu? Entendi, mamãe. Desculpa. Ponto. Mas se eu tentasse ter esse diálogo enquanto ela estava no ápice da emoção dela, que ela não sabe controlar, só ia inflamar mais a situação. Ia virar aquela loucura que eu sei que a sua casa muitas vezes vira. Eu tô te ensinando isso tudo não para te ensinar de maternidade. Não que eu não tenha te dado bons conselhos aqui. Já pega. Mas eu tô dizendo que o mesmo que me orientou tá dentro de você. Só que cabe a gente, 1, buscar. 2, entender como ter essa intimidade. E 3, acatar quando ele falar com você. Quais áreas você está com audição seletiva? Seja para o Espírito Santo, seja para o seu marido, seja para sua mãe, que querem te ajudar, te exortar, direcionar, que é para você amadurecer, e na criancice você evita, você não fala, você não abre.
e perde uma grande oportunidade de amadurecer. Maturidade não vem com as rugas e cuidado, gente. Vem em humildade para baixar tua crista e ouvir pessoas. E ser transformado no processo. Mais uma vez, quero a senhorita acesse aqui abaixo para você participar do ICD, do Intimidade com Deus, para você entender como ouvir essa pessoinha linda que quer ter uma amizade com você do Espírito Santo. Acessa, entre nesse grupo, esteja lá. E lembrando que dia 27 de maio também, eu vou abrir as vagas para a Jornada da Lapidação, que aí é meu espaço de técnica, de ferramenta, de mentora realmente, para que você seja restaurado em todas as áreas da sua vida por uma profunda intimidade com Deus e uma cura emocional e espiritual, que acontece lá dentro durante um ano, que a gente fica juntas nessa mentoria, nessa comunidade de mulheres que tem um único objetivo: se tornar as mulheres que Deus as fez para ser e viver o seu chamado na Terra. Até o próximo Mente Lapidado Podcast.